Oi, gente, meu nome é Lara e hoje eu vou falar um pouco sobre os meus livros favoritos de 2025. Meu gato tá aqui passando mal. Esse ano de 2025 foi um ano muito turbulento pra mim em questão de leitura, porque eu não li nada do começo do ano até o meio, praticamente, e aí eu li muito do meio pro final. Mas assim, eu sempre gostei de ler, mas não sei o que aconteceu. Depois que eu entrei na faculdade, a leitura pra mim se tornou uma coisa muito esporádica, então eu lia 2 livros no ano, no máximo. Um ano bom era 2, num ano ruim era nenhum. E agora em 2025 eu tava com uma meta muito forte de parar de usar tanto redes sociais, e esse ano, e nos anos passados, eu tava consumindo muito conteúdo curto de TikTok, Reels e tudo mais. Eu sabia que aquilo tava me prejudicando muito, tava ficando muito ansiosa, e eu não me considero uma pessoa ansiosa, tá? Ainda mais eu tava ficando muito ansiosa por conta do TikTok especialmente. Eu sempre falo isso, porque o meu algoritmo do Reels, ele é completamente diferente do meu algoritmo do TikTok. Claro que lá eu ficava bastante tempo, mas no TikTok era um conteúdo, assim, que pra mim me doía muito. Eu ficava muito gatilhada. E pra mim, reduzir o meu tempo de tela foi diretamente influenciado no quanto de livros que eu li nesse ano. Isso eu não tenho dúvidas. Eu falo sobre isso com todo mundo. Falo com a minha psicóloga, com os meus amigos, porque eu sei que foi uma ação e uma consequência. Enfim, aí eu vou falar um pouco sobre os meus favoritados. Eu acho que vai ser um vídeo curto, porque eu não vou dar aqui uma sinopse, eu vou só falar um pouco sobre o que eu senti lendo. E o primeiro livro que eu li em 2025 foi Gente Ansiosa. Eu não poderia ter começado 2025 de uma forma melhor, sendo bem sincera. Eu já ouvi falar bastante desse autor, eu quero ler tudo que ele escreve, mas eu ainda não li. Eu só li Gente Ansiosa e pra mim foi eu achei muito legal. O livro basicamente conta a história de algumas pessoas que ficam... Elas são, tipo, sequestradas. Elas ficam ali em cárcere privado dentro de um apartamento. Era um grupo de pessoas que estavam indo visitar esse apartamento na véspera de Ano Novo. E tem um bandido, né? Um assaltante, enfim, que ele deixa essas pessoas presas nesse apartamento. E aí a gente acompanha vários pontos de vista. Do policial, do bandido, das pessoas que estão lá. Esse livro é um livro sobre pessoas. Eu sempre falo isso. Eu lembro que quando eu li ele da primeira vez, falei que é um livro sobre muitas coisas. Não necessariamente sobre pessoas reféns. Era um livro sobre pessoas que estão reféns. Eu nunca tinha lido nada desse autor. Começar por Gente Ansiosa foi sensacional, assim. Provavelmente o melhor de 2025, tá? Eu lembro das sensações que eu senti. Eu passei, sei lá, 3 horas lendo ele loucamente o final dele, né? Eu não acho, tá? Que ele tem um grande plot twist, mas você fica assim... Eu lembro que é um livro muito sobre coincidências. Então as pessoas, elas se coincidem em alguns momentos da vida e você vai descobrindo conforme elas contam as histórias, né, da vida delas. E, enfim, sensacional. Eu quero muito ler as outras coisas dele. O próximo que eu favoritei, que foi um dos primeiros que eu li nessa minha nova jornada aí de ler mais, diminuir um pouco o uso do celular, foi Pimenta e Mel. Pimenta e Mel foi a indicação da Reading with Mac. Eu acompanho essa diva há um tempo. Eu pedi indicação na DM do Instagram dela, ela me indicou esse daqui e eu fui ler e eu amei, assim. Eu sinceramente achei que seria só um romance bobinho, porque eu tava nessa vibe, eu queria voltar a ler. Pra mim não tem coisa melhor do que você voltar a ler com romances bestinhos. Só que Pimenta e Mel foi uma surpresa, tá? Eu achei que ia ser um livro meio rápido, meio superficial, mas eu descobri com Pimenta e Mel meu tipo de romance favorito, que é quando o romance não é focado no romance. A gente tinha os personagens principais, eles estavam ali se apaixonando, mas a gente conhecia muito mais sobre eles dois. Família, ambições, sonhos, que é uma coisa que depois que eu voltei a ler, eu vi que existem outros autores que abordam isso, tipo a Emily Henry. Eu acho que, por mais que eu tenha tido algumas experiências ruins com alguns livros dela, eu acho que ela é minha autora favorita de romance nesse sentido. Enfim, resumidamente, falei, não dei o resumo do livro, né? Conta a história da Kiki. Ela trabalha, tipo, na rádio da escola e ela dá conselhos amorosos pra outras meninas sobre empoderamento feminino. E daí chega o Malakai, que é um novo estudante lá do campus, trata ele como se fosse só mais um cara escroto, babaca, sobre quem ela vive dando conselhos nesse programa dela. Só que acaba que vai se tornando uma coisa diferente. Ele não é... Mas ela entende que deu ali uma pré-julgada nele, digamos assim. Eles vão se conhecendo, eles engatam ali num romance meio fake dating, sabe? E aí depois eles acabam também se envolvendo num projeto da faculdade. Enfim, de forma geral, eu achei muito legal. Eu gostei da escrita, eu gostei porque tem bastante representatividade também. Depois eu favoritei Amor Teoricamente.
Comecei a ler Ellie Hazelwood nesse ano. Eu tinha começado com A Hipótese do Amor. Amei, mas Amor, teoricamente, eu acho que é também um pouco de senso comum aí entre as pessoas que leem os livros dela. Ou não, né? Posso estar louca. Que esse, assim, é disparado o melhor. Talvez não seja disparado, mas pra mim foi o melhor. Eu amei tudo, sabe? Eu amei a dinâmica do casal. Eu amei os momentos. Eu acho que a Ellie Hazelwood, ela consegue criar umas dinâmicas, por mais que algumas sejam meio iguais. Eu acho que as cenas, elas são muito criativas, gente. Posso estar louca, tá? Posso não ter repertório suficiente, mas eu acho muito criativa. A cena deles no banheiro, eu acho tudo muito engraçado, eu acho tudo muito divertido. Dos homens da Ellie Hazelwood, eu só li 4 livros dela. O Jack é meu favorito, eu acho que é o favorito de muita gente. Eu acho ele carismático, ele é bonito, ele é protetor, tudo na medida certa, sabe? Ele não é demais em nada, ele é perfeito em tudo. O próximo que eu li foi Pactos Mortais. Foi uma indicação de um livro do Paulo Hatz. E eu fui ler sem muita pretensão. Ele falou muito bem, mas assim, né? Vai que sensacional, tá? Pactos Mortais conta a história de 2 mulheres. Uma mulher, ela foi atacada dentro de casa por um assaltante. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Ela só lembra dos olhos dele. São olhos azuis, muito azuis. E ela vive aí tentando encontrar esse homem, saber o que aconteceu. Ele não matou ela, né? Ele só esfaqueou ela. Só esfaqueou ela. Mas não matou, e ela fica tentando entender o que aconteceu e tudo mais, além do trauma que teve, né? E o outro ponto de vista são de 2 mulheres, que eu tô vendo aqui as minhas anotações. É a Amanda e a Wendy. A Amanda teve a filha morta, sequestrada, agora eu não lembro. É alguma coisa assim, ela teve a filha sequestrada e ela tem 100%, ela tem 99%, não, ela tem 100% de certeza de que o assassino está solto e ela sabe quem é o assassino, mas a polícia já investigou, já tentou procurar provas contra ele e ninguém acha nada. E ela fica justa, né? Justíssima, desesperada, tentando convencer as pessoas, a polícia, de que aquele homem foi o homem que sequestrou a filha dela. Tem até um momento que ela faz meio que justiça com as próprias mãos, ela tenta matar ele, né? Esse cara, mas ela não consegue, e aí ela recebe a medida protetiva. E ela conhece num grupo lá de pessoas com luto, uma coisa assim, são mães com luto, ela conhece outra menina, outra mulher, e elas fazem meio que um pacto ali de, tem uma pessoa que eu quero que morra, mas eu não posso matar porque vão desconfiar. E a outra mulher também, né, tem essa mesma vivência, só que eu acho que com o marido dela. Não vou lembrar detalhes, tá? Me desculpem. E aí elas fazem esse pacto de eu mato por você, você mata por mim. E é basicamente isso, não posso contar mais nada porque senão vai ser spoiler. Mas é muito bom mesmo. Eu dei 5 estrelas, favoritado. O próximo eu li também, um dos meus favoritos, que foi Loucos por Livros. Foi o meu primeiro contato com a Emily Henry. Eu não poderia ter começado melhor, sendo bem sincera, porque Loucos por Livros, pra mim, foi fora do comum. Eu amei tudo sobre esse livro. Eu sou filha única, mas eu acho muito louco dinâmica de irmãs. Eu adoro ler sobre isso. Eu acho que isso me pega muito no livro. E nesse livro a gente acompanha a história da Nora. Ela é uma agente literária, então ela agencia aí escritores. Ela tem uma vida muito corrida, ela só pensa em trabalho, de certa forma pra tentar recompensar a irmã dela. Só são elas duas, né, depois que a mãe dela morreu. Mas pra dar uma desafogada dessa vida de trabalho, a irmã dela marca uma viagem. Eu acho que elas vão passar, eu não sei se são as férias de verão ou são, sei lá, 2, 3 semanas, mas elas vão pra uma cidade que é onde passa... agora eu não vou lembrar, gente, mas é uma cidade, ou é o livro da escritora que a Nora tá agenciando, escreve, se passa nessa cidade, é alguma coisa assim. Mas elas vão pra essa cidade pra se conectar também, porque elas estão um pouco afastadas, pra ficar mais próximas. E lá, ela vai dar de cara ali com o Charlie. E o Charlie, ele passou brevemente pela vida da Nora, ele também... agora eu não vou lembrar também, não lembro de nada. Eu vou anotar. Em 2026 eu vou anotar. O Charlie já passou pela vida dela em outro momento, mas não foi um encontro muito legal. Ele também, tipo, não cuspiu na cara dela, mas ele foi um pouco arrogante, tal e tal. Então, pra ela, ele, assim, nem fede, nem cheira, sabe? E aí, essa cidade pra onde elas vão é a casa do Charlie. A família dele mora lá, né? Por mais que ele não more lá, a família dele mora lá. Então, ela vai passar essas semanas aí com a irmã dela, mas também meio que esbarrando com ele. Enfim, gente, eu amei Loucos por Livros. Eu amei a escrita da Emily Henry. Eu não tive nenhuma experiência negativa com a Emily Henry, por mais que eu não tenha gostado de nenhum livro dela como eu gostei de Loucos por Livros, mas eu acho que foi, talvez tenha sido porque foi o meu primeiro, eu me conectei mais, não sei que foi, sabe, maravilhoso. Amo a Nora. Eu lembro que eu tava assistindo The Summer I Turned Pretty na época que eu tava lendo Loucos por Livros e foi assim, nossa, meu Deus, o Conrad Fisher de calcinha aqui, tá? Porque os dramas da Nora são muito parecidos com os dramas que o Conrad tinha, em questão de ser o filho mais velho, de prover ali segurança, dinheiro, morada pra família, né, pra irmã dela. Os próximos 3
foram releituras de uma das minhas séries favoritas, que é O Príncipe Cruel. Amo. Eu tinha lido O Príncipe Cruel em 2021. Ai, gente, eu nem sei. Eu sinto que eu nem posso falar muito, porque eu sinto que eu falo, e as pessoas nunca vão entender o quão louco, quão maravilhosa é essa série, o quanto eu gosto dessa série. Obrigada, Carol, por ter me apresentado lá em 2021, tá? E eu também acho que se você fica falando muito, é muito bom, é sensacional, é fora da curva. Não é, eu não acho, tá? Eu só acho que não é muito fora da curva. Eu não acho que é tudo isso, assim. Só que é muito bom. Eu acho que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer. Holly Black não inventou a roda com o Príncipe Cruel, tá? Ela só jogou a roda assim, fez um carrinho e ficou perfeito. Aí eu queria fazer aqui algumas menções honrosas a outros livros que eu gostei bastante, mas não foram favoritados. Sendo eles, todos os outros da Emily Henry, Leitura de Verão, De Férias com Você e Lugar Feliz, foram livros, assim, que eu achei muito bons, mas não estão aqui na minha lista. A Hipótese do Amor. Foram esses os meus livros favoritados de 2025. Eu espero ler mais em 2026, porque, como eu falei, eu fiquei mais ativa ali do meio do ano pra frente. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!